Bate-papo Positivo, com vários assuntos: saúde, lazer, beleza, economia e esporte, entre outros temas. Apresentação: Melri Araújo. Tá na grande tela número 1 de Oricuri, 8h36. Começando o nosso bate-papo de hoje, nessa quinta-feira. Gratidão a você pela companhia. 1º de setembro, que esse mês seja abençoado. O nosso quadro também já vai começar, recebendo hoje a doutora Manuela. Ela que é natural de Bodocó, psicóloga, clínica e pós-graduada em docência do ensino superior. Nós vamos começar desejando bom dia e seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo positivo. Bom dia, Melri. Eu queria agradecer pelo espaço. Acho muito relevante esse momento que a gente vai ter aqui agora. E espero contribuir com o pessoal que está em casa assistindo a gente. Hoje nós vamos falar de modo bem particular, já entrando no mês de setembro, sobre o Setembro Amarelo. Mas antes nós vamos conhecer um pouquinho a nossa convidada de hoje, pode ser? Pode sim, vamos lá. Então bora lá. Pra gente conhecer mais um pouco, conta pra gente um pouquinho da tua história, Manuela. Eu acho assim que é impossível falar de mim sem falar da minha profissão, né? Eu sou um pouco suspeita para falar, mas amo o que faço, porque acredito que transformo vidas com o meu trabalho, com a escuta, com a fala, né? Então, assim, eu acho que o essencial para falar sobre mim é a minha disponibilidade enquanto ser humano de tornar o nosso mundo, que é um tanto quanto conturbado, num lugar melhor, né? Então, acho que o essencial para saber sobre mim é isso. Eu acho que eu quero contribuir para que o mundo seja visivelmente minimizado em relação a tudo que de mal a gente tem que lidar nos dias de hoje, né? Se tornar um mundo melhor, contribuir para que o mundo possa ser melhor, isso é muito bom. O que te deixa apaixonada e o que te motiva mais? Assim, minhas paixões é a minha família, acima de qualquer coisa, né? E com certeza o meu trabalho. São minhas duas paixões, as duas coisas que me definem hoje é o meu trabalho e a minha família, com toda certeza. E qual a missão mais valiosa, né, que você aprendeu sobre a vida? Aí você diz, eita. Eu acho assim, que a vida, ela é inconstância, né? Na verdade, não tem como falar de vida e não falar de altos e baixos e entender que são processos, né? Eu sempre falo durante os meus atendimentos que a gente tem que pensar que a gente não é uma depressão, a gente não é uma ansiedade, a gente não é nenhum transtorno. A gente é o somatório de momentos e fases as quais a gente vivencia, né? Então é muito importante salientar que a vida ela é multifatorial, né? Vai ter dias bons e vai ter dias ruins, e a gente tem que ter paciência em todos esses dias. Então eu acho que essencialmente é sobre isso que a gente está falando. Por exemplo, se pudesse mudar o mundo, o que você faria? Nossa, eu acho que eu daria a oportunidade de todo mundo fazer terapia. Eu acredito que a terapia é algo transformador na vida de qualquer ser humano, em qualquer faixa etária. Eu sempre falo que eu tenho pacientes com 2 anos de idade e tenho pacientes com 98 anos de idade fazendo terapia. Então não existe uma faixa etária, não existe um público, qualquer pessoa no mundo a qual sente numa sessão de terapia com um terapeuta, ele vai ter alguma coisa para relatar, ele vai sair com uma visão modificada sobre si mesmo, porque terapia é autoconhecimento, né? Se as pessoas de fato se conhecessem, elas não teriam tanta necessidade de atacar o outro, ou até mesmo de magoar com palavras negativas. Então, eu acho assim que eu daria a oportunidade de todo mundo fazer terapia, né? É bem interessante isso. Tem alguma memória embaraçosa pra contar pra gente? Ixi, eu acho assim que recentemente eu participei do programa Alô Doutor e nele o tema era ansiedade, né? E por ser o primeiro contato na rádio, eu fiquei bastante ansiosa. Bem mais do que hoje, porque já é um ambiente mais familiarizado, né? E então foi algo embaraçoso no sentido de falar de ansiedade e estar ansiosa para participar do programa, né? Mas algo que faz parte é natural, né? Como eu bem falei durante o evento, eu sinto ansiedade em todo o evento que é novo para mim, ao qual eu não conheço. Então, tranquilamente eu também estaria ansiosa, né? Às vezes as pessoas
pensam que por você ser psicólogo, você não sente ansiedade, você não tem problemas familiares, né? É como se você vivesse numa pauta bem exterior ao mundo normal, mas não, somos seres humanos. Um super-herói. Tipo isso. Tipo, o psicólogo não tem vida, é aquele ser zen. Mas isso não existe, né? Isso acho que acontece em algumas profissões, viu? E às vezes até mesmo, vamos se dizer, outro dia, trazendo uma coisa bem rápida pra gente sair, a pessoa perguntou se o padre estava bem e ele estava na farmácia comprando remédio, é uma situação, e você olha pra ele e diz assim, o padre também adoece, gente, também tem dor de barriga, também tem dor de cabeça, então isso vale pra qualquer ser humano, né? Sim, o psicólogo também sofre, o psicólogo tipo eu, assiste aquele filme e chora bastante, então assim, a gente não é pessoas fora desse contexto, inclusive acho importante salientar que o próprio psicólogo faz terapia para lidar com a demanda que ele enfrenta todo dia no consultório, né? Então, assim, não é uma realidade da qual a gente não conhece. A gente entende a importância do processo como quem também faz parte desse universo terapêutico, né? Então a gente vai falar hoje sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira e tem prevenção aí ao suicídio. Foi iniciada desde 2015. E o tema hoje realmente é Setembro Amarelo. Eu disse, não, a gente vai começar. Foi muito rápido, ainda bem que ela disse, estou indo, estou chegando, vou te ajudar nessa. Então, pra gente entender melhor, qual o significado do Setembro Amarelo? Melry, na verdade, a campanha não iniciou no Brasil, né? A campanha se iniciou nos Estados Unidos, sim, porém, de fato, ela acontece aqui desde 2015, né? E eu acho sempre importante, estou trabalhando isso desde que eu me formei, né? E tenho essa consciência de contribuinte. Inclusive, esse momento eu vou ter em algumas escolas lá na minha cidade de referência, o Bodocó, né? E por isso aceitei seu convite, porque tenho ciência que muita gente tem dúvida, né? E recentemente a gente está passando por alguns obstáculos em relação a muitas pessoas no município, né, terem perdido a vida, terem perdido a batalha para a depressão. Então, acho muito importante que a gente possa contribuir com alguém que está em casa e tem dúvidas sobre esse tema, né? Até mesmo nós que não estamos vivenciando esse adoecimento psíquico, porém temos dúvidas também, sim, né? Porque todo mundo tem como ajudar uma pessoa nessa situação, né? O que fazer para minimizar esse sofrimento. E o que não fazer. E o que não fazer. E o que não fazer, né? por gentileza. Então, olha, eu gostaria de saber se para chegar aí ao suicídio, existem etapas. Para começar com a ansiedade. Vamos dizer que a ansiedade é normal do ser humano, porque a gente sentir estar vivo, aquela sensaçãozinha de medo, mas a sensaçãozinha de medo não é aquele medo que paralisa a gente, não é isso? Então vamos lá, trazendo para os transtornos. A síndrome do pânico, para a ansiedade, pode tudo isso ocorrer, o desenvolvimento de uma depressão e depois isso pode causar o suicídio? Pode chegar até isso? Uma ótima pergunta e uma ótima contextualização. Na verdade é assim, ansiedade, como você bem colocou, ela é um sentimento comum a nós seres humanos, né? Até mesmo a estar depressivo é um sentimento comum ao ser humano, né? Através das suas vivências. O que torna um transtorno é o excesso desse sentimento, né? É o excesso da ansiedade, é o excesso da depressão na nossa vida, né? Chegando a ponto de nos inutilizar no dia a dia, nos impedir de fazer coisas rotineiras, de trabalhar, de ter uma vida social ativa. Então, isso é a diferença entre o transtorno de ansiedade ou o transtorno de depressão e a depressão propriamente dita e a ansiedade propriamente dita, né? Como sentimentos comuns, né? Então, assim, é importante salientar. Então, Manuela, como eu consigo identificar que essa minha ansiedade, essa minha depressão está sendo excessiva? Quando ela começa a me atrapalhar nas minhas atividades rotineiras, né? Quando, por exemplo, um dos primeiros alardes em relação a tudo isso é a insônia, que é bem frequente na maioria de nós, né? Então, assim, é um indicativo de que algo não vai bem, que eu não estou conseguindo lidar com alguma demanda, algum sofrimento. Os gatilhos de estresse também juntam. Oscilações de humor, né? Então, tudo isso pode contribuir para uma questão de suicida, sim, né? Não só a depressão, mas o abuso excessivo de drogas pode contribuir para o suicídio, né? Outros transtornos, como a bipolaridade, a própria ansiedade, pode também servir de gatilho
para uma pessoa tomar a decisão de praticar o suicídio, aliás. Doutora Manuela, quando a gente vai falar sobre o fator que, por exemplo, onde a gente está inserido, de que maneira ele pode fazer com que eu desenvolva mais aquele transtorno, que aquilo faça mais parte do meu dia a dia? Na verdade, assim, a questão da depressão, ela é multifatorial. Eu sempre falo que não existe uma única razão para que alguém desenvolva a depressão. Sim. Existem inúmeras coisas, mas é importante salientar, por exemplo, que se você vem de uma família onde hereditariamente tem casos de depressão, você é um candidato mais forte a desenvolver o transtorno. Por exemplo, se sua mãe tem depressão, né? Se seu pai tem depressão, o seu irmão tem depressão, né? Dependendo do nível de parentesco, você tem uma chance maior, como acontece, por exemplo, em família cardíaca, né? Você tem que fazer essa averiguação, né? Você não vai com frequência fazer essa bateria de exames para prevenir que você desenvolva, né? Então, se você vem de uma família com depressão, você tem que ter um olhar mais minucioso sobre os sintomas. Isso pode ser hereditário, né? Isso. Contribui bastante, né? Fora esse contexto, existem algumas situações específicas, como, por exemplo, a perca de alguém muito importante, o luto, né? Não saber elaborar o luto, né? Ele pode levar à depressão, né? Porque as pessoas, infelizmente, não sabem distinguir o que é estar depressivo do que é ter depressão, né? Por isso a necessidade de uma avaliação. Porque uma anamnese ali pra dizer assim. Exatamente, porque assim, se eu perder alguém muito importante na minha vida, obviamente que eu vou estar entristecido com isso, faz parte do processo, né? Eu vou estar enlutado, né? Você seria um monstro se você não ficasse abatido com uma situação como essa, né? Ou até mesmo na perca do emprego, uma coisa muito relevante. A gente sente o baque. Exatamente, mas estar com depressão é diferenciado, no sentido de que a pessoa muitas vezes deixa de fazer atividades como escovar o dente, tomar banho, e aquela atividade que são atividades básicas que a gente deveria ter uma simplicidade em realizar, porque faz parte da nossa rotina básica, se torna algo extremamente difícil para a pessoa que está vivenciando a depressão, né? Agora nós vamos falar de algo delicado, que é sobre o índice de pessoas que se suicidam hoje, né? Eu até falava contigo no bastidores que é bom a gente falar para alertar a sociedade e, ao mesmo tempo, a gente fica... É delicado, não é? Sim, né? E a gente chegou até a pensar sobre a relevância ou não de trazer esse dado, né? Porém, eu acho que o momento que a gente está vivenciando é de alerta, no sentido que uma informação como essa não pode ser escondida. Sim. Porque ela de fato ela existe, né? Como a gente estava mencionando lá atrás nos bastidores, a depressão ela é um dos transtornos que mais matam pessoas, né? Embora a AIDS, o câncer mate muitas pessoas, a depressão ainda é a campeã aqui no Brasil, né? Então cerca de 32 pessoas se matam a cada hora no nosso país. Então é um número quantitativo muito significativo. E pós período de pandemia, esse número vem aumentando, né? Então esse cuidado com a saúde mental, esse momento de falar sobre as nossas dores, as nossas vivências, de tirar dúvidas, ele tem que existir em outros espaços, né? Recentemente eu recebi o pedido de ajuda de uma escola, né, a qual eu estudei, né, de período integral, onde a gestora não estava conseguindo lidar com um número crescente de adolescentes com ansiedade e depressão, né, onde os pais estão perdidos em o que fazer em relação a isso, onde os próprios professores acabam sendo afetados por essa autodemanda e não conseguir controlar a sala de aula, com esse número avassalador de adolescentes cada vez mais adoecidos. E aí me questionam, Manuela, por que hoje o número é tão crescente? Né? Acho que todo mundo se questiona sobre isso. O nosso estilo de vida tem contribuído para isso, né? A própria pandemia, esse afastamento, esse isolamento, essa volta para um mundo totalmente digitalizado,
onde, infelizmente, a rede social é um espaço onde as pessoas vendem uma ilusão de uma vida perfeita, de uma vida onde eu estou sempre bem, sorrindo, falsificada, ou até mesmo onde você usa filtro a todo momento para parecer esteticamente perfeito, né? Onde há essa exposição excessiva desse adolescente que está em formação, em construção como indivíduo, ele geralmente é afetado diretamente por essas situações, por esse uso abusivo disso. Então, né? Hoje nós temos um índice de 32 mortes a cada hora. É um número muito alto, né? E acredito que, tipo, eu não sabia desse número tão alto. Quando você falou, eu fiquei um pouco assustada. Então, é urgência. Por mais que a gente fale sobre ansiedade, por mais que a gente fale de suicídio, precisa ser um assunto abordado em escolas, em casa, né? No consultório, pra gente buscar ajuda, nas rádios. É responsabilidade de todo mundo. Incrivelmente, Meuri, é uma coisa que eu sempre gosto de relatar, é que os mais atingidos sobre a depressão são os homens. E por que esse dado é referente a homens? Porque culturalmente a gente vive numa sociedade machista, né? Então o homem é ensinado que ele não é o sexo frágil, que ele não pode manifestar, né, fraquezas, sentimentos, né? Não pode chorar, ser vulnerável. Então o homem é ensinado desde que ele se entende de gente a conter os sentimentos. A não expressar o que está sentindo, está passando por alguma dificuldade, por alguma situação. É aquela pessoa que não fala muito, né? E como melhorar isso? Na verdade, eu acho que a gente pode melhorar isso tendo mais momentos como esses, né? Na verdade, a gente tem que educar os nossos filhos, né? Ou até mesmo as pessoas que a gente costuma conviver, né, a falar mais sobre o que se sente, né, a não demonstrar que a fragilidade, que o sentimento é algo que nos deixa ser uma pessoa fraca, né. Infelizmente as pessoas intitulam o sentimento de fragilidade, mas não é. Admitir os nossos sentimentos é algo extremamente difícil, né? Falar sobre o que se sente é algo extremamente difícil. É por isso que a terapia é um espaço diferente, né? Porque é a garantia de que lá você pode ser você mesmo, com todos os seus medos, as suas angústias, os seus anseios, né? E que ninguém vai te julgar por você ser como você é. Ninguém vai julgar pela história, né? E ali é onde a gente aprende a ressignificar a nossa própria história, né? Exatamente. Ter um olhar de amor por nós mesmos? Sim, com certeza, né? E, inclusive, aceitar que temos pontos frágeis também, né? Temos potencialidades, mas também temos vulnerabilidades, né? E é extremamente importante que a gente veja que ninguém é unicamente só forte o tempo todo. A gente não é uma máquina, né? A gente é um ser humano e por isso imperfeito. E estamos constantemente tentando buscar uma melhor versão de nós mesmos. E a terapia, ela incentiva a gente acolher esses dias ruins também. Conta pra gente falou um pouquinho sobre a questão do ambiente, que pode ser influenciável de alguma forma ou não, mas isso difere, independente se a pessoa pode ser, vamos dizer, das condições financeiras da pessoa, mas pode ser assim dizer que, independentemente dessa situação, os pensamentos suicidas, eles podem começar desde uma criança, uma adolescente, uma pessoa adulta, como é que é? Ótima pergunta. Na verdade, infelizmente, a gente está vendo muito na clínica, e eu trabalho com essa demanda também, de crianças cada vez mais jovens em falar sobre suicídio, né? E como os pais conseguem interpretar, poxa, você tem tudo, você não trabalha, né? Você recebe financeiramente tudo, tem comida, né? Tem comida, tem roupa, tem brinquedos, estuda numa boa escola, enfim, os pais o cercam essa pessoa de mimos, por assim dizer, externos, né? Só que assim, eu sempre falo para os pais, será que você não está compensando essa ausência afetiva, esse tempo que você não tem com seu filho, né? Dando a ele coisas que ele não precisa, né? Então, muitas vezes, por que a depressão ela acontece no núcleo infantil? Porque a criança não está preparada para se frustrar, porque os pais não impõem limites. Né? Os filhos hoje em dia que são os pais dos próprios pais, né? Então assim, é o filho que dita o que vai assistir,
É o filho que dita, né, quanto tempo ele fica numa TV, num celular, se ele estiver fora do ambiente escolar. Então, isso não existe, né? Eu estou frustrando o meu filho, eu tô ensinando meu filho que a vida não existe limitações, né? Fora que eu estou expondo ele a um ambiente extremamente tóxico, porque a rede social, enquanto adulto, a gente não sabe como utilizar ele de maneira sadia. Imagina uma criança, né? E eu sempre falo que a pandemia contribuiu muito para esse descontrole. Por quê? A escola foi toda direcionada ao atendimento online, né? Então os pais foram obrigados a comprar um celular para o filho, né? Mas nem sempre isso quer dizer que ele se restringiu ao ambiente escolar nesse celular. Então a criança passava excessivamente o tempo inteiro, com exceção da hora de dormir, né? Focado no aparelho telefônico. Então isso eu sempre questiono. Será que você sabe o que o seu filho está acessando? Você tem ciência do teor, dos conteúdos que essa criança acessa? Então, existem algumas coisas que prejudicam a saúde mental de uma criança. E essa exposição excessiva à TV, ao celular, é um forte contribuinte para isso, né? Para uma possibilidade de uma depressão. Porque muitas vezes as crianças focam em um universo que não existe. É um ambiente de fuga também, automaticamente, sim, né? Com certeza, né? Por exemplo, porque as pessoas buscam muito a bebida, a comida, para minimizar seu sentimento, né? Muitas pessoas dizem que se frustram em relação à sua vida, e nesse tipo de situação, na bebida, no consumo excessivo de álcool, no consumo excessivo de comida, é o que minimiza, porque ele tem controle até então sobre isso. A dor, vamos dizer. E quando a gente vai falar sobre esse assunto, ela diz, eu controlo, né? Quando eu quiser parar, por exemplo, de beber, eu paro. Quando eu quiser parar de comer demais, eu paro, né? E isso vai virando um vício automaticamente, vai crescendo. E aí o sofrimento vem quando a pessoa diz essas desculpas e ela se dá conta que ela não controla, né? Na verdade, os atos dela é quem o controlam, né? E aí é uma situação bem frustrante, e aí é onde possa vir a depressão em relação a não ter controle do que você faz em relação a essas atitudes, né? Entendi que o processo, assim, vamos dizer, precisa ter cautela, né? Desde as crianças, desde os adolescentes até a vida adulta. Por exemplo, uma criança, dependendo do seu seio familiar, onde ela esteja inserida, ela pode desencadear, além desses transtornos, né? E crescer com os pensamentos suicidas? Ela pode? Sim, né? Eu sempre falo que a criança, ela é uma página em branco, né? E ela costuma muito copiar as ações dos adultos. Por isso essa preocupação em se você vem de um ambiente com alguém depressivo. Porque uma criança que tem pais adoecidos mentalmente, ele vai ter uma realidade em relação à afetividade diferente, né? Então muitas vezes ele acaba desenvolvendo resquícios depressivos da convivência com essas pessoas, né? Por isso o cuidado com a saúde da criança. Por isso a importância de tirar ele mais da rede social, incluir ele em atividades mais, como é que eu posso dizer, saudáveis, né? Então é necessário que a gente tenha esse cuidado em relação à própria criança, porque a criança, ela não, como eu posso dizer, tem compreensão de palavras. Ela observa muito mais as atitudes dos pais em relação a ela, né? Então eu não convenço uma criança que o celular não é algo extremamente importante se eu não tenho tempo nunca para ela, né? Porque estou no celular sempre. Então meus atos é quem contam nessa percepção, né? Eu não convenço uma criança que gritar, que ser mal educado é algo, como é que eu posso dizer, errado se eu grito com ela, né? Então são situações às quais o adulto tem que se policiar, né? Então a criança, ela recebe essa receptividade em relação a essa depressão, que pode ser oriunda de separações de pais, né? Alienação parental, né? Alguns conflitos no próprio ambiente escolar, como bullying, né? Problemas de autoestima por cobrança excessiva. Então tudo isso pode desencadear uma depressão na criança. E precisa ser trabalhado desde a criança pra gente possa ser um adulto mais, vamos dizer, mais saudável, né? Sim. Mentalmente. E até mesmo o próprio núcleo familiar, né? Porque não tem como... por exemplo, eu sou um adulto totalmente desregrado e aí eu levo meu filho pra terapia
e eu acho que só o meu filho tem que se transformar no processo terapêutico. Não, você tem que se dispor a modificar para que seu filho acompanhe, né, o seu ritmo, né? Então não existe o cuidado só da criança, tem uma orientação familiar em relação ao que fazer. E ao que não fazer também, né, Mel? É interessante. Como sociedade, de que maneira nós podemos contribuir para a diminuição desses casos de suicídio? Precisamos ter uma diferença, tipo, a gente não é profissional, né? Tem os profissionais, que são os psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, que acompanham os casos, né? Que tem uma demanda, tem, vamos dizer, um aparato todo para acompanhar essas pessoas. Mas de que maneira a sociedade também pode estar fazendo algo? Eu acho que o primordial enquanto sociedade é não julgarmos, né? A gente não está em condição de julgar uma dor a qual a gente não está vivenciando. Então, o apoio, o suporte ou até mesmo a disponibilidade de orientar essa pessoa a buscar ajuda, né? A demonstrar que é importante falar sobre o que se sente, né? A ouvir de fato o que a pessoa está mencionando, sem, por exemplo, dizer, é frescura, hora que passa, é falta do que fazer, jamais pronunciar nenhuma dessas frases de efeito, porque isso vai inibir a pessoa buscar a ajuda de um profissional, né? Vai inibir a falar sobre o que se sente. Se uma pessoa pensa em suicídio e você, por exemplo, diz, não fala isso que atrai, né? Não conta isso pra ninguém. Ao invés de ajudar essa pessoa, porque o pensamento ele vai continuar existindo, né? Eu vou estar intensificando esse pensamento na pessoa de guardar isso só pra ela. E ela não vai conseguir lidar com isso sozinha. Ela precisa do apoio da família incondicional, né? Do apoio dos amigos e das pessoas às quais ele tem uma boa relação. E, com toda certeza, do acompanhamento com o profissional, com o psicólogo e muitas vezes com o psiquiatra também, que é o complemento do tratamento. Qual o conselho, como você psicóloga, pode compartilhar com os nossos ouvintes? Como assim, um conselho? Um conselho nesse sentido, tipo assim, o que eu posso... Você já disse o que não fazer, o que a gente pode não fazer, o que a gente pode fazer. Certo. Eu acho assim, que o nosso papel primordial, como eu já falei, assim, em relação a acolher. Acolher, né? É essencial. Não julgar e acolher. O primordial. Manuela, mas não sei o que falar numa situação como essa. Não necessariamente precisa haver palavras, mas um abraço, né? Um eu estou aqui, se quiser conversar comigo, né? Estou à disposição, eu posso ir com você ao seu primeiro atendimento, né? Você precisa de ajuda, né? Então, são apoios que você pode dar à pessoa que está vivenciando esse processo difícil, né? Eu até falei pra você mais cedo lá nos bastidores que tava separando uma tarjetazinha pra cada paciente meu, e aí acabei separando uma pra você também, referente ao que a gente tava conversando. Então lê aí pro pessoal de casa. Olha só, a sua ajuda pode salvar a vida de alguém, né? É isso que a gente tá fazendo, né? Nesse presente momento a gente tá contribuindo com alguém que está em casa e não saberia como lidar com essa situação. Então, a criação desse espaço que você fez dá visibilidade ao que as pessoas têm dúvida em casa e muitas vezes têm receio de procurar ajuda, né? Então, é uma forma de você orientar a população a respeito do que precisa ser feito e como precisa ser feito, né? Então, porque assim, muitas vezes as pessoas estão com gastrite, aí dizem, eita, é algo fisiológico, mas não se dão conta que a gastrite tem origem emocional, né? Então, assim, é o seu corpo com reflexo de algo psicossomático, né? De algo que vem de origem do seu emocional e não foi trabalhado. E que precisa, e que né? Precisa ser solucionado se você quer controlar essa situação. Conta pra gente a importância aí de fazer terapia. Na verdade, assim, eu que faço, você que fez ou faz, não sei. Ainda. Né? A gente é suspeito pra falar. Muito. Né? Em relação, assim, porque eu já vi pessoas que acreditavam que era impossível sair da situação a qual estavam. Eu já vi pessoas que diziam, eu sei que eu preciso fazer algo,
porém eu não sei por onde começar, né? E aí é onde vem um processo que cada ser humano é único. Mesmo que eu trabalhe a demanda de ansiedade em 100 pacientes, cada um deles é um universo totalmente diferenciado. Então não existe um indicativo para todo mundo, mas eu sempre falo em relação a ter hábitos saudáveis, né? Então praticar uma atividade física, comer melhor, né? Se cercar de pessoas que nos querem bem, de pessoas que nos motivam. Essas situações são sempre situações positivas em relação à terapia, né? No ambiente terapêutico, você não vai ouvir sempre só o que você quer, mas você vai ouvir com toda certeza o que você precisa ouvir, né? E você também vai falar sobre tudo. Agora, é tudo sem restrições, né? Desde quando você era pequeno, que alguém te falou de uma forma que você não gostou, que te magoou profundamente e até hoje você lembra sobre isso como um trauma, né? Até mesmo adulto que você se tornou referente à infância que você teve, né? São resquícios, né? Na verdade, o adulto que a gente se torna hoje, a forma como a gente enfrenta a nossa vida, os problemas, os conflitos, tudo são reflexo de como a gente experimentou na nossa vivência na infância. Eu sempre falo que os adultos difíceis são as crianças traumatizadas na infância, né? Então, aquela pessoa agressiva, aquela pessoa irritada, estressada, ela provavelmente teve uma infância muito, como é que eu posso dizer, conturbada, né? Então, os adultos difíceis, eles estão escondidos dentro das crianças que foram frustradas durante o processo da infância. E que a gente precisa cuidar, nossa criança interior. Com certeza. Muito obrigada. Acredita que já acabou? Meu Deus do céu, não, como passou rápido. Deixa pra gente onde é que você tá atendendo, essas redes sociais pra gente estar seguindo, vendo as dúvidas, né? Como é que eu faço pra mim fazer terapia? Onde é que você atende? Conta pra gente. Aqui em Oricuri eu trabalho com público adulto e idoso lá na Clínica Mais Saúde, né? Localizado lá próximo do Hospital Regional. Sim. E também trabalho na Clínica Realizar, que é de Suelen Psicopedagoga. Lá eu trabalho com um público infantil e adolescente. Lá em Bodocó eu atendo na Clínica Dr. André Luiz, né? Que é um ótimo profissional, é uma clínica multiprofissional também. Sim. E lá eu atendo todas as demandas também. E nas redes sociais é Psi Manuela Alves. Então qualquer dúvida, pessoal, corre lá que eu estou disponível para responder, tá? Psi Manuela Alves. Isso então, mesmo. Não tem erro. Vai lá no Instagram, confere. E você que está em casa pode estar acompanhando pelo nosso YouTube, nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai estar postando o nosso vídeo por lá. Uma prévia no nosso Instagram para você que vai ficar com vontade de correr lá no nosso YouTube e tirar essas dúvidas, porque é muito importante. Eu agradeço a você por ter aceitado o nosso convite, né? Eu me senti super à vontade pra gente conversar sobre esse tema. Até a gente partilhou, pra gente encerrar, né, sobre alguns estágios de ansiedade que eu vivenciei, que hoje eu tô postando também alguns vídeos nas minhas redes sociais pra também poder ajudar outras pessoas de alguma forma, né? Deixa a tua mensagem como psicóloga nesse Setembro Amarelo pras pessoas que estão ouvindo a Grande Serra FM e pra todos os nossos ouvintes. Na verdade, eu queria encerrar falando o quanto é importante falar sobre nossas emoções, né? O falar, ele transporta cura, né? Então, igualmente também nos transporta frustrações, né? Então, eu queria deixar um alerta para o que as pessoas falam em relação aos processos que o outro está vivenciando, né? Eu queria deixar um alerta sobre a facilidade com que as pessoas lidam com o problema do outro. É tipo né? assim, não é o meu problema, eu não tô vivendo, é muito fácil. Faça isso que é simples de resolver, né? Então, eu queria deixar um alerta em relação a isso, né? Nunca minimizar a batalha que o outro está enfrentando, por mais que para você pareça algo simplista, né? A pessoa pode estar enfrentando um monstro que você não tem conhecimento, né? Então, eu sempre falo, palavra cura, mas palavra adoece. Isso. Né? Então, primordial de tudo isso. Eu queria que nesse mês, eu vou batalhar nas minhas redes sociais para estar mais ativa em relação a isso, porque assim, setembro inicia o ano todo, né? Não só no mês de setembro, mas que isso que a gente está vivenciando nesse mês de setembro seja expandido para todos os dias do ano,
para todos os anos, para a nossa vida, né? Então, setembro, não só no mês de setembro, mas o ano inteiro. É isso que eu queria, que a gente, a partir de hoje, começasse a ter uma visibilidade maior, né? Sobre a importância do falar, né? Das nossas emoções, do que a gente está sentindo. E, se possível, por gentileza, façamos terapia. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, obrigada a você. Obrigada, Kelvis Cortez, com os nossos trabalhos técnicos. Quase foi, hein? Continua aí na programação que tem música. A gente vai se divertir nessa manhã com muita música. Pode ser aquele forrozinho romântico, pode ser aquela música mais pra cima. É você que manda. 3874-3620. Vai lá no Espaço Fran Ulisses. Lá você pode estar deixando aí teu cabelo muito mais bonito, tá bom? Confere as novidades. Espaço Fran Ulisses lá no Instagram. Com você, Kelvis Cortez.